Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós estamos estudando figuras geométricas, mais especificamente poliedros e corpos redondos. Aqui eu trouxe dois exemplos de coisas que nós costumamos utilizar na nossa casa. Por quê? Quando nós falamos de figuras geométricas, de formas geométricas, nós estamos falando de tudo que a gente observa. Tudo tem uma forma geométrica. Aqui, no caso, essa lata de ervilha, ela é um corpo redondo. Quais são as características, então, de um corpo redondo? Para ser considerado um corpo redondo, ele tem que ser formado por partes curvas. Então, alguma parte dele tem que ter uma curva, ou seja, tem que ter um círculo. Essa lata de ervilha, ela é um cilindro. O nome da forma geométrica dessa lata de ervilha é cilindro. Então, a gente tem aqui essa parte mais alongada e no caso aqui a lata de ervilha, as bases são redondas. Para ser considerado também um corpo redondo, ele tem que rolar. Então, todos os corpos redondos têm a capacidade de rolar. Já essa caixa de leite, ela é um poliedro. Nos poliedros, nós não vamos encontrar partes curvas. Pelo contrário, poliedro sempre vai ter partes retas. É formado por retas. Então, a gente tem aqui um paralelepípedo. O nome dessa forma geométrica da caixa de leite é paralelepípedo. Uma outra coisa muito importante é que quando nós falamos de sólidos geométricos, isso é um sólido, a gente tem algumas características neles. Nós temos altura, nós temos largura, nós temos comprimento ou profundidade. Então, eu consigo medir a altura, a largura e a profundidade dessa caixa de leite. Essa caixa de leite, ela também é formada por tem algumas características aqui que são importantes vocês saberem. Por exemplo, essa caixa de leite, ela tem faces. O que seriam faces? Faces seriam os lados dessa caixa de leite. Então, todos os lados da caixa de leite são faces, são chamadas de faces. Outra coisa importante, essas faces, elas são ligadas por essas linhas que são chamadas de arestas. Então, essas linhas aqui são as arestas. Elas fazem a ligação dessas faces. E o que liga as arestas? São os vértices. Então, o encontro dessas linhas, dessas arestas, são os vértices. Então, a gente tem aqui as faces, que são os lados. Todos os lados dessa caixa de leite são chamadas de faces. As linhas que ligam essa face são chamadas de arestas. E os pontos que ligam estas arestas são chamados de vértices. É muito importante a gente saber essas informações. Aqui nós temos, então, uma figura que ela é 3D, ela tem 3 dimensões. Lembra que eu falei que a gente consegue medir altura, largura e profundidade? Então, 3 dimensões. Eu consigo planificar essa figura. Como que eu faria isso? Se eu abrisse essa caixa de leite, ela ficaria dessa forma. Eu abri a caixa de leite e ela ficou assim. O que aconteceu aqui? Eu não tenho mais altura nessa figura e ela já não é mais um paralelepípedo. Aqui agora eu tenho um quadrado.
essa caixa de leite se transformou em um quadrado. Vocês viram a diferença? Então, quando a gente tem uma figura que ela tem essas 3 dimensões, é porque ela tem altura, profundidade e largura. Mas quando a gente planifica ela, ou seja, quando a gente abre essa figura, a gente já não tem mais a altura. A gente perdeu a altura dessa figura e ela já não é mais um paralelepípedo. Eu conseguiria fazer isso também com essa lata de ervilhas. Se eu conseguisse abrir ela, né, ela também se transformaria em uma figura plana. Ela não teria mais a altura. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem e vocês fizessem a atividade do livro, porque amanhã nós vamos montar esses sólidos geométricos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e até amanhã.